Tarde, seja bem-vindo a mais uma live. Hoje, domingo, final de tarde, e hoje eu vou falar sobre educação. A você que está chegando, seja bem-vindo. Vai comentando aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, porque nós teremos uma conversa muito especial. Compartilhe essa live para que mais pessoas conheçam esse assunto tão importante que nós vamos conversar, que nós vamos falar nessa tarde. Eu já estou esperando a minha convidada, ela entrar. Vamos ver. Aí, a minha convidada em Chapecó. É o segundo polo da Unopar em Chapecó. Erci, então, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite para a gente ter essa conversa especial sobre a Unopar, sobre a trajetória de sucesso dessa universidade, que, afinal de contas, tem quase 50 anos de atuação no Brasil. Então, Erci, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. É uma gratidão de ter esse espaço junto a você, que eu admiro muito, onde a gente pode ter esse bate-papo que muitas pessoas podem nem conhecer ou ouvir, enfim. A gente vai trocar aí muita informação e que vai ser bacana para quem quer saber um pouquinho mais sobre a Unopar. Isso mesmo. Afinal de contas, vai ser um bate-papo aqui gostoso sobre ensino superior e sobre a trajetória da Unopar, como eu citei. Então, olha, eu quero convidar você que está chegando para prestigiar a nossa live, para que você comente, compartilhe, escreva aí como é que está sendo, como é que foi, como é que está sendo o seu domingo. Um domingo bom? Um domingo ótimo, maravilhoso? Afinal de contas, frio, mas com um sol gostoso, que deixou quentinho o nosso domingo. Então, comenta aí como é que tá a live e compartilha também para que mais pessoas conheçam a Unopar. Erci, vamos começar a nossa conversa. Eu quero te pedir para você falar um pouquinho da Unopar. A Unopar tem quase 50 anos de atuação no Brasil e é uma universidade super reconhecida pela tradição que tem no EAD, o ensino à distância. É isso mesmo, Erci? Então, vou contar um pouquinho, né? Quando a Unopar iniciou, ela iniciou como muitas universidades com ensino presencial. A época, mais ou menos, de início foi nos anos 70, e como ela é do Paraná, ela é de Londrina, então o início da instituição foi nos anos 70, lá naquela região. E no ano de 2002, como a própria legislação abriu oportunidades para a inserção da modalidade à distância, a Unopar preparou, então, a sua estrutura, a sua metodologia, a sua forma de atuar no ensino à distância. E para isso, então, dentro dessa nova legislação, dessa nova modalidade, havia necessidade de parcerias para que ela se expandisse para o Brasil todo e não ficasse restrita somente ao Paraná. Com isso, nós tivemos a oportunidade de fazermos essa parceria e oferecermos na cidade de Xaxim, então, a Unopar no ano de 2003. Então, faz tempo, né, Patrícia, que a gente está nessa estrada do ensino à distância, formando muita gente. No início, eu acredito muita gente que está ouvindo, que vai estar assistindo talvez depois, pode ter feito parte desse primeiro grupo que iniciou, porque todo o início de qualquer atividade, de qualquer empresa, ela é mais sofrida, ela é mais desafiadora, Trabalhosa, mais desafiadora. Desafiadora, é exato. a palavra.
E não foi diferente para a gente também, porque na época tínhamos uma escola de cursos livres, de inglês, de informática, de secretariado, e seria mais um produto que estaríamos oferecendo. E como a gente não conhecia também essa modalidade, para nós também era novo. Mas quando fomos conhecer a estrutura da instituição, todo o projeto, ele muito nos encantou e muita segurança nos deu. E digo a você que desde então eu nunca tive receio de estar oferecendo esse produto, essa formação superior nessa modalidade, porque estávamos alicerçados com uma universidade muito séria, muito tradicional, embora não conhecida na nossa região, mas tinha todo um perfil de que teríamos muita gente cursando e tendo uma certificação, um diploma com qualidade. Então, lá em 2003 foi dado início e oferecíamos um único curso, Patrícia, só o normal superior, que era para professores. Então, era desafiador Começou, também então. por isso. Uhum. Começou, então, com esse curso para professores. Mas, então, pelo que você está nos contando, então, você já trabalhava com educação, já oferecia cursos, secretariado e outros cursos, e a Unopar veio para somar, então, na época, no teu negócio, na tua atividade. Você que já trabalhava com educação. Isso mesmo, Patrícia. E aí era muito instigante isso, porque aí a gente se deparou com quantas pessoas que talvez não iam conseguir realizar uma graduação, porque quando concluíram o ensino médio, foram trabalhar, constituíram suas famílias. Então, essa oportunidade, às vezes, não era nem pelo financeiro, que também vem aliado com um custo menor, mas também pela disponibilidade de tempo. E aí a gente viu muitas pessoas que queriam fazer, que muito era o sonho de ter uma graduação. E com a chegada da Unopar, abriu essa possibilidade. Então, a princípio, como falamos, já era uma única graduação, mas depois veio se inserindo aí no ano de 2004, já outras graduações na área da administração, do marketing, enfim, veio chegando novos cursos e novas oportunidades para quem queria fazer uma graduação. E o crescimento foi natural, né? Uhum. Ao longo dos anos, novos cursos foram chegando e você precisou expandir a estrutura, não é mesmo? Daquela inicial, onde você oferecia curso de secretariado e tal, precisou de um ambiente maior para recepcionar essa nova demanda de alunos, de pessoas interessadas em cursos superiores. E até hoje, a Unopar está em Xaxim com uma grande estrutura, mas além disso, com o passar dos anos, você também viu que existia um mercado, que existia a possibilidade de expandir isso para a região. Conta para nós um pouquinho do porquê que a Unopar, que aqui em Xaxim já recebia muita gente de fora para fazer os cursos de graduação, expandiu, indo para Chapecó, depois para Xanxerê, e aí vai. Isso, Patrícia. Então, quando chegou no ano de 2005, crescia muito o número de alunos. E aí a própria estrutura, ela tem até hoje a necessidade de ter uma estrutura padrão que o próprio Ministério da Educação cobra quando tem um polo presencial. E aí, com isso, a gente ia recebendo alunos, muita gente de Chapecó e de outras cidades, até do Rio Grande do Sul. A gente teve muito aluno para iniciar a graduação e, efetivamente, o polo de Xaxim, da cidade de Erval Grande, de Nonoá, enfim, as cidades ali próximas ao Rio Uruguai, né, que fazemos divisa com Chapecó.
e com isso o polo ele foi realmente evoluindo e crescendo, e a necessidade de se expandir para Chapecó surgiu, e a própria universidade, a Unopar, tinha esse interesse. Então, foi aberto o polo de Chapecó, que ele existe desde 2006, estruturado aqui em Chapecó, e, ao mesmo tempo, também uma necessidade advinda também do município de Quilombo. Então, a gente tinha pessoas que visualizavam que o município tinha a necessidade de oferecer graduação. E aí, ao mesmo tempo, iniciou Chapecó, iniciou Quilombo. Claro, no início tem uma demanda reprimida, que a gente chama, né? Onde essas pessoas que gostariam, né, de estar cursando, mas não tinham a oportunidade pelo tempo, pelo financeiro, e elas deram início. Então, desde 2006, o Polo de Quilombo de Xaxim segue em atividade, e com certeza, se tiver muita gente assistindo, vai saber que a gente teve essa luta lá no início, mas também todo esse crescimento, e teve muito suporte da instituição, suporte da própria equipe, né? Porque como a gente tem a tutoria presencial, uma equipe de secretaria, isso fez com que fizesse toda a diferença na época e faz hoje ainda, Patrícia, porque o acadêmico chega com o sonho, com o desejo, por N motivos, né? Às vezes ele vem porque ele quer melhorar o currículo dele, tem aquele que quer fazer a graduação porque quer ir para um concurso, tem aquele que vem e ele é um desafio de crescimento dentro da empresa, nem é para buscar um novo trabalho. Então, a oportunidade vai se dar se ele também estiver preparado. Então, isso vem ao encontro. E a gente tem inúmeras histórias de todo esse tempo, de pessoas que passaram em concursos e hoje estão super realizadas. Temos pessoas que montaram as suas empresas, que empreenderam. Então, isso, nossa, é muito, muito gratificante para nós que fazemos parte da Unopar e estamos desde o início aí acompanhando histórias lindas do Polo de Xaxim, do Polo de Quilombo, do Polo de Chapecó. E eu sou muito grata de ter tido a oportunidade de acreditar, de empreender, de fazer acontecer e abrir essas portas para que as pessoas tivessem oportunidade. A gente nem imaginava o quanto o ensino à distância ia crescer. Na época, era a ERSI, conhecida na cidade de Xaxim, que acreditavam porque a gente tinha credibilidade. Então, vir cursar com a gente tinha o respaldo. Uhum. Tá certo. E hoje, então, Erci, hoje temos o Polo de Xaxim, pioneiros, Chapecó e Quilombo, pioneiros, mas depois a Unopar cresceu ainda mais. Hoje, quantos polos são, Erci? Então, hoje a gente tem 7 polos. Quando a gente... Tudo vai mudando, né, Patrícia? Sim, sim. O cenário econômico, o cenário de legislação, a abertura para crescimento de novos polos, mas isso se deu porque a legislação abriu também. O Ministério da Educação permitiu que houvessem novos credenciamentos de polos, que até 2017, começando 2018, ele ficou restrito, só seguiam os polos que já estavam credenciados. Haja visto o polo de Xanxerê, que estava no pedido para o credenciamento desde 2012, e só em 2017 houve a liberação. Foi quando houve a abertura mesmo de credenciamento para todas as instituições.
E aí a Unopar acabou credenciando Xanxerê, que hoje está em atuação. 2019, no final, aí, iniciando 2020, houve a abertura de polos onde a oferta não seria só do semipresencial. Poderia haver a oferta nesses novos polos só no modelo 100% online, porque hoje as pessoas já estão com uma aceitação. Eu vou estudar em casa. Se eu tenho uma organização, quando eu tenho essa organização dentro da minha agenda, do meu dia a dia, não importa se eu vou ao polo cursar ou se eu vou fazer de casa sozinho. Sozinho que eu digo, sem ter a minha ida até o polo. Então, com esse modelo de polos, que a gente costuma chamar de polo light, é um polo que tem uma estrutura para atendimento, tanto com uma tutoria para dar um suporte, e com a estrutura do polo de secretaria, de atendimento e também de divulgação. Então, com isso veio o polo de Ceará, que é a minha cidade natal. Fiquei muito feliz de poder ter um polo na cidade de Ceará, onde a gente viu grandes oportunidades e de pessoas podendo realizar a sua formação superior. Ainda temos um polo em São Domingos, também, que teve um desenvolvimento, que teve procura, que hoje tem aluno fazendo, né? Tendo essa oportunidade. Sim, sim. E o outro polo foi na cidade de Nonoai. Então, vinha muito aluno de Nonoai para Chapecó. E aí a gente teve também a preocupação de tentar colocar nessa cidade, e foi muito bom, muito aluno fazendo, e estando em casa. Então, facilita muito e tem um suporte que eles precisam. Claro que quando inicia, né, Patrícia, é novo, gera aquela preocupação, parece que a dificuldade aflora, mas, enfim, é para todos. Se eu quero fazer, eu vou me dedicar e eu vou conseguir. E a gente via também, Patrícia, que, falando também aqui de Chapecó, é muito grande a cidade, né? E temos uma estrutura no bairro Seminário, onde a gente recebe alunos para fazer enfermagem, graduações da área da engenharia, da nutrição, da biomedicina, e os cursos tradicionais, como é administração, é pedagogia, é processos gerenciais. Quem gosta de ter essa presencialidade, de ter esse encontro semanal, o modelo é o semipresencial. Então, tem cursos que não é optativo, como é enfermagem. Como é que eu vou fazer uma graduação de enfermagem sem ter práticas a campo? Preciso ter os laboratórios, sim, engenharias, né, Patrícia? Sem ter um laboratório E tudo isso tem em Chapecó? Tudo isso em Chapecó. Lá na unidade lá do bairro Seminário. Sim, precisamos ter essa estrutura, porque, por exemplo, eu vou fazer engenharia civil. Como é que eu vou fazer engenharia sem fazer práticas? O nosso aluno, a partir do segundo semestre, já entra em práticas, e o que ele acaba tendo? Toda aquela formação e aqueles requisitos que o Ministério da Educação exige. Então, tem que ter um laboratório de topografia e solo, de elétrica, de hidrossanitário, enfim, toda a estrutura que precisa ter para uma formação de cursos que exijam esse tipo de laboratório. Então, isso na Unopar tem, mas, por outro lado, a gente tinha a necessidade de muitos alunos, que eles vêm de todos os bairros do centro, enfim, aqui de Chapecó. E a gente tem o bairro EFAP, que é muito grande. E eles... É outra cidade. É outra cidade, isso mesmo, Patrícia. Sim. Então, eles acabam se deslocando até o seminário também. E visualizando também isso,
solicitamos junto ao Unopar para que a gente colocasse um polo também no bairro EFAP. Certo. Então, Irci, teve uma evolução, a Unopar, que iniciou aqui em Xaxim, as atividades com cursos, com uma graduação destinada a profissionais da área da educação. Com o passar do tempo e a abertura desses polos na região, eu vou recapitular aqui, então, a Xaxim, Xanxerê, Ceará, Nonoai, São Domingos, Chapecó e Quilombo, e agora está indo para o bairro EFAP, então, também. Além de todos esses polos, também teve uma transformação e uma evolução dos cursos, que o que começou com graduação na área de educação, hoje existe um leque enorme de cursos oferecidos pela Unopar. É isso mesmo? É isso mesmo, Patrícia. Foi aumentando gradativamente, porque todos os cursos que a Unopar tem, ela constitui ele, aprova esse curso e oferta, até porque a Unopar é uma universidade, então ela tem também algumas situações, como é o caso de autorizar curso. Como ela é uma universidade, não é uma faculdade, então ela tem essa autonomia de gerar novos cursos e ela foi criando eles. Agora, para esse processo seletivo que estamos oferecendo, teremos 35 novos cursos. Hoje já passou, superou mais de 100 cursos. Por exemplo, agora vai ter podologia, vai ter radiologia, vai ter na área de tecnologia. A gente nem consegue saber todos de cor, Patrícia, de tantos que tem. Gestão de cooperativas. Isso. Nossa, tem para toda a área. Isso. Cita alguns que você lembra agora, mas é claro, quem tiver mais interesse, basta acessar ou as redes sociais da Unopar, em qualquer um desses polos que eu citei, ou o site da Unopar, que a pessoa vai poder conferir. Mas cita mais alguns, Irci, alguns cursos oferecidos. Então, eu tenho, por exemplo, tem um de gestão de qualidade, observei que está tendo muita procura, porque haja visto a nossa agroindústria, temos muitas indústrias aqui na região, não só a do agronegócios também, né? A gestão de inovação, gestão de produto, gestão da saúde pública. Então, ele veio assim com jogos digitais, quem gosta de tecnologia, temos design de moda, design de interiores, design de experiência, e muitos desses cursos, Patrícia, eles vão ter a duração de 1 ano e meio, e com formação na graduação. Tem diploma, pode ir para uma pós depois. Então, gerontologia, que também hoje eu acho que é um segmento que cresce, e todos os cuidados também, né? Com esse público, está gerando muitos profissionais, né? Negócios imobiliários. É um mercado em expansão. É um mercado em expansão esse relacionado aos cuidados e à saúde do idoso. É uma dica, né? Exato. E a gente também não pode deixar de lado essa gama de cursos que vieram também para a área de TI, porque uma vez a gente conhecia ali um ou dois cursos, né, na área de ciências da computação e sistema de informações, talvez. E aí foi chegando muita graduação, dá a impressão que é tipo um universo, e agora ele está todo fragmentado em partes. Por exemplo, quero arquitetura de dados, eu quero cibersegurança, eu quero ciência de dados. Cada um desses é uma graduação diferente. Desenvolvimento de back-end, para quem gosta da programação, desenvolvimento de mobile, desenvolvimento web. Nossa, Patrícia, é tanto curso que
Esses Isso que são mais rápidos, alguns que eu destaquei, mas a gente tem os bacharéis também, que a gente vê aqui também na colocação e que veio de criminologia, um curso novo, jornalismo na área também. jornalismo, eu sei. Uhum. Então, relações internacionais, teologia. Estava dando uma olhada na grade de teologia, porque, como não é a minha praia, não é a minha área, eu não fazia ideia do que ele colocava. E ele volta muito na história e tal, claro, também o desenvolvimento das pessoas, entrando também na história das religiões. Enfim, é um curso que, quando eu fui olhar a grade, ele pode ser muito atrativo para muita gente, né? Então, só mais para conhecimento. E a parte das licenciaturas, que elas também têm o seu papel muito importante, né? E a gente pode observar agora, talvez alguém que é da área das licenciaturas, o que estava pensando em fazer, né, Patrícia? Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Para nós, que temos uma plataforma e estamos, desde que foi credenciado os polos, a instituição já tinha a sua plataforma, tanto para os encontros que poderiam ser no polo, quanto para o ambiente de estudos do próprio aluno. Então, quando veio, automaticamente a instituição só usou uma ferramenta de comunicação, que era para fazer a conexão. Eu fazia no semipresencial, conectou com seus alunos o tutor para dentro de cada uma das casas. E a gente usa uma ferramenta de reuniões, como a gente pode dizer, que é o Teams, que é o que a Unopar adotou, e aí passamos a ter a aula. Minha aula era de segunda-feira, então toda segunda-feira eu fazia administração, vamos por terceiro semestre. O meu tutor mandava o link e todos os meus colegas se conectariam naquela aula. E assim, dentro da plataforma, tinha a teleaula normal, que já era conhecida deles. Então, o ambiente para o aluno da Unopar, ele não mudou nada. O que ele não foi para o espaço físico da instituição no polo, mas esse aconchego e tal, claro, no início gerou aquela em casa, família, filhos, como é que eu me conecto, como é que eu me concentro, vou pelo celular, vou pelo computador, enfim, mas isso durou pouco. E foi uma coisa muito interessante que aí, a partir do momento que entramos nessa situação das conexões, o nosso aluno se adaptou muito rápido também. E haja visto que as formaturas também aconteceram de forma digital. E a primeira formatura, ela foi um pouquinho mais difícil de todo mundo chegar e se conectar com suas famílias, enfim. E agora, em março, a gente já teve a terceira. Nossa, muita conexão e foi muito tranquilo. Eu acredito que a população ficou mais tecnológica, Patrícia, porque todo mundo teve que se adaptar com os filhos na escola, com os filhos mais jovenzinhos, né, do fundamental, os do ensino médio. E hoje essa realidade ela está muito diferente do que vivemos há um ano e meio atrás. Jamais se imaginaria que teríamos isso, mas a adaptação, eu acredito que aconteceu. O que virá de agora em diante, eu não sei. Eu acredito que não vai. Essa oportunidade de fazer uso das tecnologias, dificilmente ela vai ser extinta. Porque também nós iniciamos nesse início de ano, Patrícia, um curso presencial, que foi o direito. Então, a Unopar tem o semipresencial, tem o 100% online, mas tem o presencial em Chapecó com o curso de direito. E com esse público, a gente também teve que ter essa interação.
né? Então, Uhum. foram muitas mudanças. Sim, tá certo. Erci, olha, eu quero dizer para quem está chegando agora que nós estamos falando sobre educação e sobre a expansão da Unopar aqui na região. A minha convidada hoje é a Erci Matiello, ela é diretora da Unopar em vários polos aqui da região. Você que está chegando, então, ou que está assistindo esse vídeo gravado, compartilha essa live, compartilha esse vídeo, porque esse assunto é muito interessante. Erci, eu quero te fazer uma pergunta especial. Algumas pessoas nós sabemos que talvez tiveram em algum momento da vida um certo preconceito com relação à educação à distância, achando que não se aprende ou que não é a mesma coisa, enfim. Agora você me falou sobre esses desafios que a Unopar, como, enfim, toda a educação, enfrentou neste início de pandemia. O que você pode dizer hoje sobre a educação à distância, sendo que hoje a gente percebe que alunos, até mesmo da educação infantil, por causa da pandemia, dessa situação que foi inesperada, ninguém estava preparado para isso, até mesmo alunos da educação infantil tiveram que se adaptar a estudar de maneira remota. Então, você acredita que toda essa transição que a gente viveu nesse período de 1 ano e meio para cá, ela fortaleceu ainda mais o que a Unopar já vem fazendo há décadas nesse sistema de ensino à distância? Você acha, então, que já a Unopar está um degrauzinho a mais acima nessa questão do ensino à distância? Patrícia, é um tema bem relevante esse do preconceito, porque eu vejo que quando iniciamos, eu também fiz no presencial, porque não tinha outra oportunidade, né? E a gente Uhum, via algumas pessoas como uma oportunidade e ok. Muitas pessoas uhum. precisavam, mas tinham vergonha de dizer que faziam no EAD. Tivemos É inúmeros verdade, casos. E verdade. aí, depois, eu acho que foi até gerar a credibilidade de você ter um diploma e você poder fazer ele ter validade porque ele era, aos poucos, os cursos iam sendo ofertados, iam sendo reconhecidos, então tinha o E a gente diploma na mão. precisa, e a gente precisa abrir um parênteses e destacar que os cursos que são oferecidos online pela Unopar, eles têm a mesma validade, o diploma tem a mesma validade porque é reconhecido pelo MEC, de qualquer maneira. Ou seja, a pessoa ela precisa se mostrar apta a receber esse diploma. Isso mesmo. Então, quando eu tenho o diploma, e principalmente porque a Unopar, como eu falei antes, ela é uma universidade, então ela emite os seus diplomas. E com isso, o dia que cola grau, já sai com o seu diploma. Então, às vezes, isso gera a diferença. Então, esse Uhum. reconhecimento, essa credibilidade ela foi, Patrícia, evoluindo na medida que a gente foi oferecendo essas graduações e os alunos foram concluindo e colando grau e foram sendo certificados, né? Então, com os seus diplomas e eles fazendo uso. Então, isso foi, eu acho que o que culminou com validando a qualidade e tendo a credibilidade. A Unopar, então, como eu falava antes, ela já tinha a plataforma do ensino à distância. Ela não precisou fazer adaptações. O único ajuste que aconteceu foi a ferramenta de comunicação. Uhum. Fora a ferramenta de comunicação, aquela plataforma, ela existia e existe. E uma outra mudança que foi também bem bacana que aconteceu foi que a gente assistia às aulas nos encontros presenciais ao vivo, transmitidas da sala de geração de Londrina para todo o país.
E como os alunos não iam mais ao polo pelo distanciamento, pela pandemia, a Unopar liberava no ambiente do aluno, às 19h05, a aula ao vivo para ele assistir diretamente do ambiente dele. Então, ele não ia mais para o polo. Ou seja, através da plataforma digital, em casa, no horário de início da aula, o aluno acessa e a aula é liberada. Exatamente isso, Patrícia. Então, isso eu acho que foi um ajuste, né? Um pequeno ajuste pelo distanciamento, e aí o restante fluiu normalmente. Claro que eu entendo hoje, como a gente está ali quase 20 anos com essa modalidade, com toda essa tecnologia, eu observo que as instituições elas tiveram que se adaptar. Agora, não sei como é que foi, se eles demoraram para ter esse ambiente, ter essa plataforma. As escolas para a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, eu acredito que eles tiveram que se ajustar, porque aquele aluno que estava lá, ele estava habituado daquela forma. Mas como não existia outra maneira, e eles também não poderiam parar de estudar, houve a necessidade de implementação de alguma tecnologia. Eu acredito que esse ano de 2020 já fluiu muito bem. Muito. Nós da Unopar, eu acredito que a gente só fez esse ajuste e o nosso aluno foi se adaptando. E hoje eu acho que ele está tão satisfeito de estar em casa e tendo esse suporte. Então, nós também, na medida que a vacina vai evoluindo, talvez tenhamos um reposicionamento, porque o nosso aluno realmente vem para o polo aquele que quer, e senão ele tem ele digital ou presencial, dentro das medidas que a gente assumiu com o Plancom, e também as práticas devem ser feitas no polo. Você tem uma aula de práticas de elétrica, é no laboratório de elétrica. Certo. Então, Erci, na verdade, então, pelo que você está me destacando aí, aquela minha fala de que ninguém estava preparado para o que a pandemia nos proporcionou, na verdade, se a gente analisar, então, a Unopar estava preparada, porque já vinha desenvolvendo isso. O que precisou acontecer foi uma adaptação, não é mesmo? Isso mesmo, Patrícia. A gente, na verdade, aquela parada em março de 2020 é porque foi novo para todo mundo. Então, Dúvida, os polos fechados, os polos tiveram que se reorganizar, mas foi tão rápido isso que eu acredito que o nosso aluno se adaptou logo. E a gente estava preparado, sim, Patrícia. Essa pequena adaptação, e a Unopar estava preparada. E uma coisa interessante que eu observo também, porque a Unopar ela faz parte de um grupo educacional. E eles tinham também escolas de ensino fundamental, ensino médio, e eles, em 24 horas, eles tombaram toda a plataforma, e quem estava em escolas, por exemplo, da rede Pitágoras, que faz parte, também puderam ter essas aulas já de casa. Então, nós fazemos parte desse grupo educacional que faz com que a gente tenha segurança quando se trata de tecnologia. E só cresce o número de alunos porque eles visualizam a qualidade, a credibilidade e o diploma. Graduou, colou grau, está com o seu diploma. E cada um segue as suas oportunidades na vida profissional. E também não podemos esquecer, Patrícia, que não é só graduação. A gente tem pós-graduação também. Exato, e a nossa muito importante. E as pós-graduações em todas as áreas, e elas são só online. A nossa pós-graduação ela não tem semipresencialidade ou presencialidade hoje. Tudo no 100% online, mas com tudo que tem de melhor para a área de direito, das licenciaturas, de gestão, de saúde.
Então, a Unopar está aí para oferecer muita qualidade, muita oportunidade para quem está ouvindo a gente, para quem. Eu vi muita gente que já cursou e agora viu que precisa se reciclar, está voltando, fazendo uma nova graduação numa área, às vezes, que é o sonho de querer fazer, e na época fez porque precisava se inserir profissionalmente. Então, aí está a oportunidade para muita gente. Então, não deixe de estudar, né, Patrícia, para que você tenha para o teu crescimento pessoal, profissional, porque quando você faz uma graduação, a tua cabeça abre, você enxerga diferente. Porque quando sem você dúvida. vem fazer uma graduação, você nunca mais vai ser igual. E você só vai visualizar essas oportunidades fazendo. E, às vezes, por mais difícil que pareça, faça, dá o primeiro passo, tenta. Porque desistir sem tentar, né? É que nem entregar a Verdade. guerra sem lutar. Exatamente, sem dúvida. Erci, hoje, quantos alunos estudam nesses polos da Unopar aqui na região? Então, hoje a gente tem mais de 3 mil alunos, não sei exatamente o número, mas são mais de 3 mil alunos, e eles. Hoje a gente pega ali da região de São Domingos e vem Xaxim, ali, Xanxerê, depois vem vindo, né? E vai até o Rio Grande do Certo. Sul. E a gente também está com oportunidades de novos polos também, e analisando. Uh, as cidades que as pessoas também, a gente observa que eles vêm já buscar e que eles estão tendo que se deslocar. Então, se a gente vai poder ter essa dedicação, esse olhar, e às vezes a gente acaba buscando também junto à gestão dos municípios para entender como é que é o município, e às vezes essas parcerias também são necessárias que a gente possa levar a Unopar com toda essa seriedade e com toda essa quantidade de graduações, que são mais de 100 títulos de pós-graduação também. Então, para dentro desses municípios e fazer, porque quando tem ali um polo e que você começa a fazer a fomentação dessas pessoas para que façam a graduação, o município cresce, o município desenvolve, as pessoas empreendem. Se o município é de menor porte, essa população mais jovem não precisa sair daí, faz a graduação, já começa a empreender, desenvolver, crescer e ver oportunidades na própria cidade. Então, eu acredito que aonde a gente estiver, vamos fazer a diferença para que aquele município também se desenvolva através da educação. Sem dúvida, Elci. E você já destacou vários benefícios dos cursos da Unopar, dos cursos de pós-graduação da Unopar, mas vamos recapitular um pouquinho para quem está nos acompanhando e quem está chegando. Eu convido vocês para que compartilhem essa live, comentem. Olha, Elci, eu vi que aqui comentou a Berenice Atuati, a Cleci, ela contando aqui que participou com muito orgulho dessa instituição. Ela fez parte da inserção da modalidade à distância e realmente foi desafiador. Ela deixou essa mensagem. Enfim, tem várias pessoas já comentando aqui. E eu gostaria que você salientasse, Erci, mais uma vez, quais são os benefícios de estudar na Unopar. A gente já sabe que o diploma é igual de qualquer outra universidade ou faculdade presencial, e estudar à distância possibilita economia de deslocamento, enfim, tempo. Tempo é dinheiro. E através da educação à distância ou do semipresencial, a pessoa consegue se planejar melhor na sua vida. Mas, Elci, conta você, quais são os benefícios de fazer uma graduação ou uma pós-graduação na Unopar? Sim, Patrícia, já vou falar e quero destacar então a Cleci, que colocou comentário. Ela foi a nossa primeira tutora presencial, então vai meu aplauso para ela, porque ela fez a diferença.
aqui com a gente e deixou o marco da passagem dela na vida de muitas pessoas. Então, quais os pontos que é fazer uma graduação na Unopar e na modalidade à distância? Eu destaco principalmente o que você falou, o tempo. O tempo que você precisa tirar para realizar. Então, se eu consigo fazer uma graduação de administração, a grade do curso de administração, por exemplo, ele é o mesmo que vai ser oferecido pelo Ministério da Educação. Ele tem os requisitos mínimos que tem que ter na graduação de administração. E aí, o que acontece? As instituições se adaptam. Hoje, a Unopar oferece, no modelo presencial dela, nas unidades que ela possui, a grade que nós oferecemos no semipresencial ou no 100% online. Aí, o que vai demandar é a organização só do nosso aluno. Se ele optou em fazer na modalidade à distância, ele vai ter, porque eu não vou fazer tudo de uma vez só. Então, eu vou fazer, por exemplo, o primeiro semestre. Teorias da administração. Vou fazer essa disciplina, vou ter meus 4 encontros, vou ter minha prova, vou ter avaliações. Depois vem a outra disciplina e assim por diante. Então, eu assisto no polo, quando a gente voltar 100% no polo, ou se optei em fazer na modalidade 100% online. Então, o tempo é indispensável, porque eu ganho tempo para que eu tenha tempo para minha família, que eu tenha tempo para o meu trabalho e que eu possa fazer outras atividades, sem deixar de ter o conhecimento daquele curso que eu fiz. Eu vou te dar um exemplo até de um curso que é de pedagogia. Alguém pode dizer, mas talvez aquele que sempre fez tudo presencial, não vai ter a mesma qualidade. Não, eu garanto que a qualidade quem faz é o aluno. Nós tivemos muitos, mas muitos alunos aprovados em concursos na área, na parte municipal, estadual, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria do Município, enfim, professores da rede municipal, professores da rede estadual. Então, se essa quantidade de ex-alunos ou que estavam terminando a graduação foram aprovados, isso quer dizer que eles tinham bagagem. E aí, por que outros não aprovaram? Quer dizer, quem faz a diferença é o aluno que se dedica, porque a oportunidade é para todos da mesma forma. Agora, se eu, enquanto acadêmico, durante a minha graduação, eu for só no dia da aula, eu abro o meu material e tal, só no dia da aula, e faço as avaliações quando está eu diria, no microtérmino, né? De uma avaliação virtual, ou, enfim, de uma produção de um trabalho. Mas agora, se eu leio todo o material que tem disponibilizado para os alunos, esse aluno vai ter muito mais bagagem. Mas é do ser humano. Nem todos absorvem. Isso depende da modalidade. Então, o nosso aluno, quando ele cursa na Unopar, ele sai com a bagagem que aquele curso se propôs a oferecer. Agora, o quanto ele vai absorver vai depender dele. O conteúdo é para ele ter bastante informação, ser uma formação com bastante qualidade. Então, eu acho que o ponto principal é esse, do tempo, e o outro é o financeiro. Hoje, fazer na modalidade à distância cabe no bolso de todos. Vamos ter pessoas que nem é a questão financeira de estar fazendo no EAD, mas ser do tempo mesmo, como eu falava no início. Mas a oportunidade e a inclusão de todos através do ensino à distância da Unopar, eu acredito que é fantástico, porque
Hoje, a gente já formou muito mais de 1.000 alunos, por exemplo, aqui em Chapecó, Xaxim também já deve ter excedido esse número, porque muitas pessoas viram a oportunidade de ter a graduação. Porque, Patrícia, o percentual ainda de quem faz uma graduação é muito baixo. Então, como tem a oportunidade de ter a Unopar na modalidade à distância e num valor acessível, às vezes é o desafio, às vezes é a família, de dar uma força, de acreditar, porque hoje ainda, quem faz graduação na Unopar ainda é o primeiro da família. Então, quantos ainda da família que não fizeram? É um dado bem relevante, viu, Patrícia? Sendo, então, o nosso aluno da Unopar o primeiro na família. E isso talvez estamos conseguindo mudar, né? Com essa flexibilização. Olha bem só, importante. Muito importante ser dado. Irci, vamos falar agora sobre o porquê que você e a Unopar decidiram abrir mais um polo no EFAP. Você já destacou que o EFAP é outra cidade, né? A gente já sabe disso, que a população do bairro EFAP ela é gigantesca e ali abrange vários loteamentos naquela região em Chapecó. Então, além de estar em todos esses outros municípios da região, estar no EFAP vai aproximar a Unopar ainda mais, Erci, da comunidade? Isso mesmo, Patrícia. O principal é justamente para a gente estar mais próximo daquela grande região. E mesmo que a gente tivesse tido essa visão de estar colocando esse polo na EFAP antes, a gente não tinha a autorização da instituição. Então, hoje, estamos autorizados, já está credenciado o polo da EFAP, e a gente, como tivemos muitos alunos que vieram da EFAP. Eu não sei se a nossa transmissão está legal ou está tendo, travas. O teu áudio tá 100%, mas a imagem está travando um pouquinho. Mas eu acho que a gente pode continuar assim. E assim, então, vale a pena a gente abrir um parênteses aqui e destacar que para abrir um polo, abrir uma universidade, não é bem assim. Aluga uma estrutura, uma sala comercial, vai lá e abre as portas. Não é só isso. Precisa uma autorização, não é mesmo? Exato, Patrícia. Sem o credenciamento junto ao Ministério da Educação, a instituição não pode abrir um polo. Então, é a legislação que temos que seguir. Senão, não tem como, né? E é uma alegria para a gente poder dizer que vamos estar que vamos... Isso. Então, para nós é uma alegria de estar lá na EFAP, para poder nos aproximar daquela comunidade que tem tanta gente que trabalha, que luta no dia a dia, e que a gente pode estar aí muito próximo e fazendo um trabalho bacana, e também de uma instituição que as pessoas conhecem e sabem da nossa credibilidade. Então, quando eles vierem buscar na EFAP, a partir de quarta-feira, que a gente vai estar inaugurando, então, o polo lá, nós vamos estar recebendo essa população com muito carinho e com muita seriedade, para que eles possam fazer uma graduação focado na área que eles têm interesse, e também que eles vejam as oportunidades que fazer vai levar para a vida deles. Claro que teremos cursos que não poderão ser ofertados na EFAP e que permanecerão na oferta no bairro seminário, que são os que têm aulas práticas. Então, só para ter essa diferenciação, mas dizer que vamos fazer com que o EFAP
cresça ainda mais do que ele já vem desenvolvendo, tendo a Unopar por lá também. Então, é uma alegria Sem mesmo dúvida. estarmos lá. Sem dúvida, acredito muito nisso, que vai engrandecer ainda mais toda aquela região do bairro EFAP, do grande EFAP, como você fala. Ele olha só, já está dando 1 hora quase da nossa conversa. Eu tenho muito assunto ainda para falar contigo. Afinal de contas, você é uma grande empreendedora aqui no município de Xaxim. Para quem está assistindo ou vai assistir depois gravada, eu quero destacar que a Erci até mesmo foi reconhecida já como empresária do ano por toda essa visão de empreendedorismo e capacidade de liderança que a Erci tem. Então, Erci, eu teria muito mais conversa, muito mais assunto para falar contigo, mas em função do tempo, gostaria de te agradecer e destacar que a Unopar realmente é uma grande universidade, tem uma grande estrutura e que as pessoas interessadas podem procurar um pouquinho mais saber sobre a Unopar através das redes sociais e do site. Erci, te agradeço muito por ter aceitado o meu convite para essa conversa especial. Obrigada, Patrícia. Para mim foi um privilégio. E também eu quero colocar, antes da gente encerrar, como a gente vê oportunidades sempre no segmento da educação. Agora também, no seminário, estamos oferecendo o EJA à distância, através do Centro Educacional São Carlos. Então, quem está aí parado também, né, Patrícia, e que por algum motivo não pôde seguir seus estudos, procura o polo da Unopar. Na verdade, não é a Unopar que vai estar dando o EJA, mas é uma parceria com um colégio bem conceituado e que ele tem dado essa oferta desde 2013. Então, a gente só faz parcerias com quem é sério, que tem credibilidade. Então, deixo aí o convite também para quem está assistindo e que não concluiu o ensino médio, vem terminar junto ao SESC, que é o Centro Educacional São Carlos. E muito obrigada por essa oportunidade, Patrícia. Gostei muito de estar conversando e compartilhando. Então, que sejamos felizes fazendo o que a gente gosta e estendendo aos demais, sempre com muita ética, credibilidade. E a Unopar está aí para quem pensar em fazer uma faculdade, pelo menos venha conhecer, independente da cidade que esteja assistindo, para que possa ter essa oportunidade realmente de estar fazendo uma graduação e fazer a diferença nas suas vidas. Muito obrigada. Isso mesmo, Erci, muito, muito obrigada e muito sucesso na inauguração e nas atividades desse novo polo. Muito sucesso. Obrigada, Erci. Valeu, obrigada, Patrícia. Até. Até mais. Pessoal, eu vou deixar essa live salva e ela vai estar lá no site Sou Catarina. A Erci Mariane Machello é uma grande empresária, diretora dos polos da Unopar aqui na região e foi nossa entrevistada de hoje. Então, até mais. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.